Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ele cresça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, meu querido. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para esses 21 dias de jejum, jejum da vitória. Bem, e temos certeza que nesses 21 dias, esse jejum que nós estamos fazendo, que é o jejum de Daniel, eu tive o privilégio, a graça de Deus, de poder ministrar justamente sobre Daniel, que é esse jejum que Daniel fez em prol de algo que ele precisava muito. E esse jejum mudou a história de Daniel, e não somente Daniel, do povo também. E o seu jejum não vai mudar somente a sua história, vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história de várias áreas da tua vida. E hoje o tema, o 6º dia, o tema é a força de uma decisão. Nós sabemos que toda decisão, ela implica em um preço a pagar. Toda decisão tem um preço a pagar. E também, graças a Deus, que ela tem uma recompensa a receber. Então, pelo jejum que nós fazemos, né, que nós estamos fazendo agora, paga-se um preço. Nós vamos ver que a história de Daniel, e também vamos ver a nossa história. O jejum, ele paga o preço. E Daniel 1:8, aqui fala que Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe oferecia. Tá? E pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar com essa comida. Por quê? Porque ele não queria as delícias do reino. Por que ele não queria se alimentar com as delícias da mesa do rei e o vinho? Onde nós sabemos a história de Daniel, que, se você ler o capítulo 1, os versículos, ali fala que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém, e o Senhor entregou nas mãos da Babilônia o povo de Israel. E o rei levou com eles os príncipes e os sábios, porque ele queria usar a sabedoria daqueles meninos que eram sábios. E nós sabemos que entre eles estavam alguns mancebos, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, que era Sadraque, Misael, que era Mesaque, e Azarias, que era o Abednego. E Daniel também estava, porque a Daniel, aí no versículo 8 nós vemos aqui que depois de Daniel ser levado para a Babilônia, ele foi colocado no castelo do rei, na fortaleza do rei. Porque qual era a intenção do rei? Era usar a sabedoria, porque eram meninos sábios, E nós vemos então que no versículo 8, no versículo 8, o qual nós lemos, Daniel se assentou no seu coração, colocou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele propôs no coração dele. Então, meu querido, esse jejum, nós precisamos propor no nosso coração. Não é apenas falar, vou fazer o jejum porque a igreja quer, porque o meu pastor quer. Não, você tem que propor no seu coração. Você, não importa a igreja, se você não está na igreja nenhuma, se você sabe que no mundo espiritual a Bíblia diz que existem batalhas que só se vence com jejum e oração. Tem batalhas que você tem batalhas que você vence com oração, com clamor, até mesmo com louvor. Mas existem batalhas, dificuldades que você só vence com jejum e oração. Porque o jejum, o que é? Você sacrificar a sua carne. Jejum, para você que não entende aí, talvez você vai ver essa live, você fala, mas não sei, jejum é você se abster daquilo que você mais gosta, daquilo que você tem mais prazer.
né? De repente você gosta de comer muito doce, Coca-Cola, então você vai fazer um propósito com Deus, né? Então, para quê? Para que o jejum? É para crescer espiritualmente. Então, como nós falamos aqui, a força de uma decisão. Então, a decisão de Daniel nessa situação é porque ele tinha algo que ele se propôs a fazer, algo porque ele queria que acontecesse. E dessa forma, Deus o ajudou, né? E ali nós vemos ali no seguinte que as pessoas aí que preparavam as comidas, eles ficaram preocupados, falaram: mas Daniel, o rei mandou serviço para vocês. Ele falou: não, traz para nós verduras, legumes. E ele falou: mas é para que vocês fiquem fortes. E nós entendemos bem. Ele falou assim: não, mas depois de um tempo você vem aqui ver como é que nós estamos. Então muitas vezes pessoas que pensam que o prato do inimigo, o prato do mundo, aquele que o mundo oferece, vai ser o melhor, né? A melhor maneira de eu ganhar dinheiro. Não, sabe, a melhor maneira é você fazer as coisas certas. E nós vamos ver, né? Não vou entrar em detalhes, mas nós vamos ver que depois de um tempo, aqueles, né, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles estavam mais formosos que os outros que foram alimentados com o manjar do rei. Então pense bem, muitas vezes o manjar do mundo, o manjar que o mundo oferece, muitas vezes não traz, ou a maioria das vezes, ou sempre não traz benefício para você. Mas aquilo que Deus propõe para você vai trazer benefício. Então crescer espiritualmente exige decisões firmes. Então nós queremos crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente. Então exige decisões firmes, não vacilar. A palavra nos orienta em 2 Pedro 3,18, diz: antes, né? Pedro estava falando para o povo assim: antes de tudo, cresçam na graça de Deus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento. Então muitas vezes a palavra de Deus diz que muitas vezes nós somos derrotados porque nos falta conhecimento. Nós não sabemos como que é as artimanhas do inimigo, nós não sabemos as coisas que Deus tem para nós, desconhecemos do poder da palavra de Deus, desconhecemos daquilo que Deus tem para nós. Isso vai trazer o quê? Não vai trazer crescimento. E o crescimento, né? Então, aqui orienta que nós devemos crescer. O que é crescer no conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento é uma expressão bíblica que significa aprofundar a relação com Deus. É se aprofundar em relação com Deus. É entender quem é Jesus. É um processo de amadurecimento. Né? É um processo de amadurecimento espiritual que envolve o quê? A busca por discernimento e transformação. Veja aqui que está aqui novamente buscar. E buscar também é uma decisão, né? Daniel nos ensina isso de maneira clara. Sabe, ainda jovem, levado, né, como eu estava falando, como cativo para a Babilônia, ele foi confrontado com as suas escolhas, que poderiam definir sua trajetória. Então veja bem, ele foi confrontado pelas escolhas dele, pela decisão dele, né? Ele foi pelas que poderiam definir a sua trajetória. Muitas vezes as nossas escolhas, as nossas decisões, com certeza, vão interferir na nossa trajetória. Então, a força de uma decisão, a certeza de uma decisão. Então, são escolhas. Você faz, né? Eu gosto muito da palavra de Deus, que Deus diz assim: olha, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Ele fala, aí Deus ainda, ele dá uma dica tão parecida, Deus é maravilhoso, ele fala assim: escolhe, pois, a bênção. Porque se nós escolhermos a maldição, meu querido, é fácil, você vai caminhar do jeito que você quer, da maneira que você quiser, e vai indo. Agora, quando você escolhe a bênção, existem regras, né? Existem maneiras de fazer, de agir, né? Então, as nossas decisões, elas vão interferir no nosso futuro. As nossas decisões vão definir qual vai ser a nossa trajetória. Por isso aqui a palavra de Daniel, ele tomou uma decisão, ele decidiu, ele falou assim: olha, eu tenho certeza daquilo que eu quero, eu não quero os manjares do rei, né? Eu não quero manjar da Babilônia, porque a manjar da Babilônia, ele pode ser aparente, né? Aqueles
pessoal que fazia, né, cozinheiros, aquelas pessoas que trabalhavam ali, eles faziam o melhor. E como o mundo também, parece que ele oferece o melhor, mas não é o melhor. Né? E muitas vezes as coisas que nós pensamos que é o melhor, não é o melhor. Então, são coisas que nós queremos que muitas vezes não é o melhor. Deus diz que Ele tem o melhor para nós, e o melhor de Deus é a vontade dEle. Ele fala que né? Deus diz que os seus planos, o plano dEle é maior do que o nosso. Os propósitos dEle é maior do que o nosso. Então, o que é que nós vamos escolher? Qual é a nossa decisão? Vamos querer o propósito de Deus? Vamos decidir não querer se contaminar com as coisas do mundo? Não. Com certeza que sim, vamos decidir não, querido. Né? E nós queremos o quê? Crescer. Né? Então é um processo de amadurecimento espiritual que envolve a busca e o discernimento de que buscar. Daniel não nos ensina isso de maneira clara. Né? Falei, né, ainda jovem, levado como cativeiro para a Babilônia, ele foi confrontado com as escolhas que poderiam definir a trajetória dele. Aceitar os costumes do rei ou permanecer fiel a Deus. Era a decisão dele. Né? Aceitar, né, as coisas da Babilônia, aceitar ali tudo que a Babilônia ofereceu, né? Ou fazer a vontade de Deus. Qual que é a tua, minha, nossa decisão? É fazer a vontade de Deus ou é escolher as coisas mais fáceis do mundo? Né? Assim como Daniel, né? Contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com as pressões do mundo, aí da Babilônia. Né? Aquele cozinheiro, ele pressionou Daniel, falou, mas poxa vida, Daniel, o rei vai brigar comigo, ele não vai ser agradável a ele que eu estou dando aquilo que, não estou dando aquilo que ele queria que desse, estou dando aquilo que você quer. Uma pressão que Daniel ofereceu, recebeu em nós. Quantas vezes nós recebemos uma pressão? Vamos decidir a vontade de Deus ou a nossa? Né? Por isso que eu digo que a decisão, ela implica num preço a pagar. E é uma recompensa também receber. Né? Então, do rei, que é o ensinamento do mundo. Isso não nos faz crescer. Né? Ele poderia ter cedido às pressões. Né? Falar, poxa, já que eu estou aqui mesmo, fui aqui trazido como escravo, né? Poxa, tem aqui as melhores comidas do rei, vinho igual do rei, eu vou aceitar isso, mas isso interferir num propósito que Deus tinha para a vida dele. Que nós vamos ver mais para frente, se vocês quiserem ler o Daniel, você vai ver que ele livrou, Deus livrou ele, porque ele também livrou o povo de Israel. Né? Vocês sabem Daniel, né? Que é Daniel na cova dos leões, né? Imagina como que essa decisão dele lá na frente não livrou, né? Como tem um louvor que diz que Deus fez os leões, né, que são carnívoros, a ficar de jejum de carne. Que nem, poxa, eu ia vendo aqui que nem Daniel ficou aqui de jejum das comidas do rei. Então, se Daniel tivesse uma posição, com certeza aqueles, quando ele caiu ali na caldão, ele seria estraçalhado. Mas Deus fez os leões ficarem sem fome. E nós vimos o grande livramento. Isso aí mais para frente. Né? Então, é um verdadeiro alimento. Então, as pressões, não podemos rejeitar. Né? Nós podemos rejeitar o mundo e nos alimentar da palavra de Deus, que é um verdadeiro alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é um alimento para o teu corpo, para a tua alma. Né? Que diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é um alimento. Né? Quando nós meditamos nessa palavra aqui, nós nos alimentamos dessa palavra. Nós fortalecemos nosso espírito, nós fortalecemos a nossa alma, nós fortalecemos. Então, é uma decisão. Poxa vida, é difícil ler a Bíblia, é gostoso, mas vou dizer que não é fácil. Né? É difícil você orar? Não é difícil não, na realidade é. Você entendeu? Mas nós sabemos que isso traz uma recompensa para nós. É difícil você interceder pela sua família, pela sua casa? É difícil. Mas imagina se você não estivesse intercedendo pela sua família. Então, afinal, né, Daniel estava longe da sua terra, né, sem supervisão, cercado por uma cultura que tentava moldá-lo. A palavra de Deus diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo. Nós estamos neste mundo,
mas nós não pertencemos a esse mundo. É isso que nós temos que dizer. Nós estamos, até o Senhor permitir, nós estamos nesse mundo. Mas nós não vamos deixar ser moldado por este mundo. Como diz, não devemos tomar a forma do mundo. Devemos tomar uma forma diferente. E Daniel ali, ele estava sendo pressionado a tomar a forma do mundo. Né? Então ali, aquelas decisões ali, era para moldá-lo, para ele não ser mais o povo de Deus, mas ser um babilônico. Mas ele decidiu não se contaminar. Ele escolheu honrar a Deus, ainda que isso significasse ir contra o sistema que está ao redor. Veja a importância. Não estou falando para você ser contra o sistema do governo, não, estou falando ir contra o sistema do mundo. Meu querido, o sistema do mundo, você sabe muito o que é. Né? É que como o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o sistema do mundo é esse. Né? Fala, você é bobo. Né? Ah, o que é isso? Né? Você é isso. Não, é você e ser. Nós temos que remar contra o mundo. Porque as coisas do mundo nós vemos, né? Não quero falar disso, porque vocês sabem, é notório como que é o sistema do mundo. E lá também era, mas Daniel, ele significou que ele lutou contra o sistema que estava ao redor dele. Tá? O crescimento espiritual começa na decisão. Na decisão. A cada dia do jejum da vitória. A cada dia, agora estou falando com você e comigo. A cada dia do jejum da vitória. Meu querido, se você não começou ainda os 21 dias, faça 21, faça 3, faça 4, faça 5. Não importa quanto que você aguentar, que você propôs no seu coração, mas nós estamos no propósito de fazer 21, estamos no 6º dia. Meu querido, até aí está assim, mais ou menos, mas daqui para frente vai ficando cada vez pior das coisas que nós decidimos, conversamos aqui, decidimos de não se alimentar disso que nós tanto gostamos. Né? Eu não vou falar para vocês, mas Deus sabe. Por enquanto estamos, né, relevando, só que vai ficar mais cada vez que vai ficando mais difícil, mais prazeroso mas nós estamos próximos de Deus. Tá? Então, o crescimento espiritual começa na decisão. A cada dia de jejum da vitória, estamos fortalecendo essa verdade em nós. Nós estamos nos fortalecendo. O que decidimos hoje? Moldar o que seremos amanhã. O que nós decidimos hoje vai moldar o que seremos amanhã. Então, o que você decidiu hoje, presta atenção, vai moldar o que você vai ser amanhã. Muitas vezes queremos mudanças, queremos crescer, queremos ver Deus agir, mas não tomamos a decisão de nos posicionar. Nós queremos mudança na nossa vida? Ah, meu querido, queremos. Então vamos nos posicionar. Vamos ter uma decisão firme. Então nós vemos aqui a força dessa decisão. Ela tem poder. Né? O mundo ao nosso redor tenta nos influenciar a todo momento. Mas assim como Daniel, precisamos decidir o que entra no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Não se trata apenas de um alimento físico, mas de tudo o que consumimos e permitimos que nos molde. O que é que você está sendo mudado? O que é que está te mudando? Qual é o conhecimento que está te mudando? Qual é o que você tem? Não estou falando aqui agora de alimento físico. O jejum é um propósito. Mas eu estou falando aqui do espiritual. O que é que tem te moldado? Qual é a força? Qual a decisão que você tem tomado que você precisa ser da força? Né? Então, precisamos decidir o que entra no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. O que é que tem? Você tem que decidir o que entra na sua mente. O que entra na nossa mente? Aquilo que nós, né, como diz, né, o que nossa boca fala, que o nosso coração está cheio. E o que os nossos olhos veem e deixa vir para o coração, é isso que é o mal. Muitas vezes nós vemos coisas, ouvimos coisas que não é legal. O cara faz, deixa sair por lá, ouvir, ver coisas que não agradam. Não, deixa sair fora, não deixa entrar no nosso coração. O problema é deixar entrar no nosso coração. Né? Não se trata apenas de alimento físico, eu falei. É preciso se fazer necessário crescer. É preciso fazer-se crescer. Amém? É necessário crescer, pois sempre estamos mudando de fases e de ciclos. Oração, jejum, comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus são indispensáveis no processo de crescimento espiritual.
Estou falando agora de espiritual. Oração, jejum, comunhão com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e ler, comer a palavra de Deus, que é um alimento para nós, são indispensáveis no crescimento espiritual. Hoje, Deus nos convida a escolher o que nos aproxima dele. Deus te convida a você escolher, você tomar uma decisão que o nos aproxima. Você já sabe que se aproxima você de Deus, você sabe muito bem. A decidir abrir mão do que nos enfraquece espiritualmente e abraçar uma vida que reflita a glória de Deus. Que cada decisão neste jejum seja um passo para mais perto de Deus, para um crescimento verdadeiro e para uma vida cheia da presença dele. Amém? Então, é isso que eu tinha para falar para você hoje. Tá? Se alimente dessa palavra. Ah, você não tem Bíblia? Tenho certeza que você conhece alguém que tem. Você não tem Bíblia? Fala para mim, eu te arrumo uma Bíblia para você, ou várias que eu tenho aqui, se esse é o problema. Mas você tem Bíblia, você pode baixar a Bíblia no seu celular, grátis, e se alimente dessa palavra. Ora, eu não sei orar, meu, que você sabe como que é orar? Tem um Pai Nosso, ora o Pai Nosso. Aí você vai acostumando a orar o Pai Nosso. Você não sabe como falar com o Espírito Santo? Feche seus olhos e fala, ele te ouve, né? Então, que cada decisão neste jejum seja um passo para mais perto de Deus, para um crescimento verdadeiro e para uma vida cheia da presença dele. Amém? Isso é o que Deus tem para mim e para você. Sabe? Tenha força na sua decisão. Que a sua decisão vai mudar o seu futuro. A sua decisão de querer Deus, de querer a palavra de Deus, ela vai fortalecer você cada vez mais. Você vai se fortalecer. E você vai ver Deus agindo na tua vida. E você não vai mais querer, né, a comida da Babilônia. Você vai querer a comida de Deus. Entendeu? E para isso precisa fazer um sacrifício, faça. Sabe, nada, eu sempre falo, aquilo que vem fácil, poxa vida, a gente não dá valor. Mas quando você começar a se esforçar, quando você começar a batalhar, você vai dali ver que aquilo que vai chegar para você, as bênçãos que Deus tem para você, você vai falar, lutei por ela. Eu lutei por ela. Sabe, então nós estamos, sabe, há 44 anos que eu aceitei Jesus. Foram dias difíceis, dias alegres, mas eu não me arrependo de nenhum deles. Porque nos dias alegres, o Senhor estava conosco. E nos dias difíceis, o Senhor também estava conosco. Né? Então, aquela frase, né? Aquele poema lá sobre as pegadas na areia. Meu querido, quando você está à beira da praia ali, você vai ver duas pegadas. Mas quando vai mais fundo, você vai ver só uma. Porque Deus estava te carregando. Então, poxa vida, toma a sua decisão. Sabe? Não deixe, não permita que o mundo te alimente a sua alma, o seu espírito e o seu coração. Tem essa mesma decisão, Daniel. Ele pagou um preço, mas o preço dele valeu a pena. Amém? Gostaria de orar por você. Gostaria de fazer essa oração para que Deus pudesse trabalhar no teu coração, para que Deus pudesse te dar força, para que Deus pudesse te ajudar a você fazer, você crescer na graça dele, para que você, não só você, como também outras pessoas, ali Daniel, ali Sadraque, Mesaque, Abednego, sabe a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Depois dessa decisão aqui, quantos livramentos tiveram? Imagina se você tomar essa decisão, quantas coisas boas vão acontecer na tua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai amado, por essas pessoas que estão vindo, Senhor, esta live, Pai. Senhor, que o Senhor toque no coração de cada um deles, que as tuas mãos sejam com eles, Pai amado, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja com eles,
fortalecendo, Senhor, a vida deles, fortalecendo a cada um deles, Pai. Que a tua graça, Pai amado, encontra, Senhor, da vida deles. Que aquele sangue que foi derramado, Senhor, naquela cruz, ela não foi em vão, Pai. E que eles venham tomar essa decisão, Pai. Quantas decisões muitas pessoas precisam tomar. Quantas decisões muitos precisam tomar, Pai. Mas eu sei que o Senhor vai estar com ele. E eles vão tomar essa decisão. Porque eu sei que o Senhor vai fortalecer cada um deles. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor, Pai amado, é o alimento para nossas vidas, Pai. Nós cremos que, Senhor, as nossas decisões vão estar sendo baseadas em Ti, Pai amado. E nós podemos ver, Pai amado, o Teu poder agindo, Senhor, através de nós, através das nossas vidas. Que faça, Senhor, conforme o Teu querer, Pai amado. Que faça, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada. Senhor, que a Tua palavra seja derramada a cada uma dessas pessoas que aqui que vão ouvir, Senhor, que estão ouvindo esta live e que talvez um dia vão ouvir, Pai amado, porque ela vai ficar ali, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, ela se renova a cada manhã. Ainda, Senhor, que não seja, Senhor, no dia 12, Senhor, de abril de 2025, mas outros dias, Pai, que as pessoas ouvirem, Pai, a Tua palavra, elas vão ser restauradas, elas vão ser renovadas, Pai amado. Elas vão ser, Pai querido, elas vão crescer, Pai amado. E elas vão entender, Senhor, que tem que se abster, Senhor, do alimento da Babilônia, Pai. Deixar e começar, Senhor, a se alimentar dos alimentos de Deus, da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai. Ó Deus, que o Teu amor, Pai amado, que já foi derramado naquela cruz, Senhor, ele venha, Senhor, mais e mais, Senhor, a ser crescido na nossa vida, para, Senhor, fazer a Tua vontade em nós, para fazer o Teu querer, Senhor, na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões. Ajuda-nos, Senhor, a ter a força, Senhor, de uma decisão na nossa vida. Eu sei que é poderosa, Pai amado. E essa, Senhor, decisão, Pai amado, ela vai, ó Deus, no futuro vai trazer bênçãos, Pai amado. Porque hoje, Senhor, hoje nós estamos aqui, Pai amado, para, Senhor, ó Deus, buscar a Ti, Senhor, para buscar a Tua presença, Senhor, para buscar a Tua palavra e nos encher, Senhor, da Tua palavra, Pai amado. Assim que, Deus, nós queremos diante de Ti, Pai amado. E eu coloco, Senhor, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Eu coloco, Pai amado, a cada vida, Senhor, nas Tuas mãos. Que a Tua graça, Senhor, que é sobre nós, Pai. Que o amor, Senhor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja, Senhor, seja a Ti, Pai amado. Oh Deus, que é a Ti, diante de Ti, Senhor. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, Pai. Que o Senhor cresça, Pai amado. Que o Senhor cresça, Pai amado. Que o Senhor cresça, Senhor, nas nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor cresça, Pai. E que nós diminuamos, para que o Senhor cresça e reflita em nós, Pai amado. E que, assim como Daniel, Pai amado, pôde tomar aquela decisão naquele lugar, Pai amado. Aquele lugar, Senhor, que não era dele, Pai, mas ele estava ali. Leva-nos, Senhor, muitas vezes em lugares que não era para nós estarmos ali, mas ajuda-nos a tomar a decisão certa, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, a Ti, Pai amado. E eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Pai amado. Que seja tudo para a glória do Senhor, Pai amado. Bendito seja o Teu nome, Pai amado. Glórias, glórias a Ti, Pai querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus queridos. Você que hoje pôde ouvir, né? E você que vai ouvir ainda. Obrigado, porque nós tivemos o privilégio de justamente falar sobre o jejum de Daniel e o sexto dia falar justamente sobre Daniel. Amém? Senhor, você sabe que você tem, sabe? Se você mora, né? Não sei onde você mora, mas procure uma igreja. Procure uma igreja evangélica. Nós estamos ali no Jardim Noêmia, tá? No Face você procura, sabe? Se você mora para aquele lado, né? Nós estamos também, tem igreja também do Itaim, tem várias igrejas evangélicas quadrangular, e tem várias igrejas. Então, se não tem uma igreja evangélica quadrangular perto de você, mas tem igrejas que você pode ali conhecer, procurar conhecer mais a Deus. Porque Deus morreu na cruz por você. Um dia aquele sangue foi derramado naquela cruz. A morte de Jesus não foi em vão.
A morte de Jesus não foi em vão. Ele tem um propósito na tua vida. Ele vai fazer na tua vida aquilo que Ele projetou para fazer. Basta que você queira, sabe? Creia que o Senhor, que Deus é um Pai, Deus é amor, Jesus é amor. Amém? Deixa o céu descer sobre a tua vida. Deixa o céu descer sobre a tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. O candalamachei, candiriei, alamas. Alamalamaxei, bicandalamas. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Venha, Senhor, o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai nosso. Senhor, rendemos a Ti, Pai amado. Os céus a Ti, Pai amado. Seja, Senhor, santo é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus.